Vamos lá. A Márcia Valéria fez uma pergunta. Como você explica a projeção astral, na sua visão? Projeção astral não existe, cara. Não existem espíritos, não existe projeção astral. Tá, vamos lá. Eu vou te falar exemplos, não meus, porque eu já tentei muito conseguir alguma coisa parecida umas 2, 3 vezes, mas nada tão relevante pra vir aqui te contrariar, né? Mas tem alguns casos que já foram contados aqui, por exemplo, a Liliane Moura contou um caso que ela tava fazendo, era como se fosse um curso de projeção, algo do tipo. E existiam alguns exercícios que você tinha que fazer na sua casa. E era feito em dupla. Então era ela mais um rapaz da dupla dela. Enfim, ela foi dormir e conseguiu a lucidez na projeção dela. E falou que viu o corpo dela levantando e indo pela avenida, perto da casa dela, indo embora. Quando ela se viu de frente de um prédio, subindo o corpo dela, depois uma janela, entrando por essa janela. E viu o rapaz que era pra estar fazendo com ela esse exercício, cada um de sua casa, ele tinha acabado de chegar do trabalho e tava jantando. E falou que ele era muito, muito sensitivo, enfim, e sentiu que tinha alguma coisa ali. E falou: Liliane, você tá aqui? Não fala nada, se você tá aqui, só põe a tua mão em cima da minha. E falou que ela foi tentar pôr a mão em cima dele, era em projeção, ele acordado ali. E em seguida ela começou a chorar e voltou pro corpo. E ligou pra ele, no que ligou ele falou: ó, não precisa falar nada, você tava aqui na minha sala? Em projeção? Ela falou: tava. Ele falou: como é que é a minha sala? Aí ela começou a explicar pra ele e batia tudo. Fora isso, tem as vezes que, vamos supor, o próprio Wagner Borges, Saulo Caldeirão, que são especialistas nesse assunto, falam que já se encontraram em projeção astral. Tanto que o Saulo fala que uma vez em projeção astral foi para dentro de um quartinho que o Wagner Borges tem na casa dele, que é um espaço onde ele guarda, acho que uma pancada de coisa que ele deve ter de livro, essas coisas lá. E ele identificou porque tinha uma fita, como se fosse de papel de parede, de ursinhos carinhosos do antigo proprietário da casa. E aí ele identificou, viu e contou pro Wagner que tinha visto aquilo na projeção. Pra você, como se explica esse tipo de situação? Então, tem várias coisas. Primeiro, projeção astral, eu acho que não existe porque eu tenho certeza que não existem espíritos, tá? Mas assim, o hermetismo ele tem um exercício que é chamado de projeção de mente, que até tá no Caminho do Adepto do Bardon, se eu não me engano. Só que aí não tem a ver com o espírito se sair do corpo. Tem a ver com você expandir a sua mente para abarcar o universo. É uma outra vibe aí. Inclusive faz consciente, né? Agora, todos esses processos tem um monte de coisa que tem que ser tirada de... Por isso que eu geralmente não gosto de falar sobre esse tipo de coisa. Porque eu não gosto de falar pra pessoa: olha, é besteira o que você tá fazendo. Faz, você tá bem com isso, então continua, tá? Então a pessoa que me perguntou: se você acredita nisso, você faz esse negócio, tá ótimo, continua fazendo, não tem problema. Sua opinião, a pessoa mas fez a pergunta, quem pergunta quer a resposta. Então, mas é que aí a gente tá na internet, tá ligado? E aí a internet interpreta tudo com a orelha, enfim. Mas a grande situação é assim... Se você ficar mudo, eu vou interpretar com a orelha. Não tem jeito. Existem um monte de processos mentais, cerebrais mesmo, que acontecem que podem justificar isso. Por exemplo, construção de falsa memória. Por exemplo, interferência na sua memória. Isso já é pesquisado, por exemplo, por conta o tal defeito Mandela lá, por conta de testemunho ocular. Qual que é a brincadeira? A memória, ela não é feita para guardar coisas, que nem a gente geralmente fala. A memória ela é feita para escolher o que vai ser descartado, tá? E quando ela guarda, quando ela fala assim: isso aqui é importante, ela guarda usando fragmentos de memórias anteriores. E geralmente ela guarda de forma simbólica, não de forma real e magética, tá? Ela guarda o que você sentiu quando viu. A sensação. Isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, dependendo de como foi que essa moça ligou e conversou com o cara, ela pode ter sido induzida pelo cara a falar aquelas coisas. Dependendo de como foi, ela pode ter falado alguma coisa, o cara ter sido induzido a entender daquela forma. Então tem um monte de coisa que pode ter acontecido. Porque eu te lancei um relato, mas assim, óbvio que é um relato de uma outra pessoa, não foi uma coisa que aconteceu com você, nem comigo, pra eu poder explicar como foi a fundo, né? Falando que ela passou. A gente faz esse tipo, o exercício de projeção de mente, a gente faz na ordem, tá? Só que a gente faz o quê? A gente combina um horário, faz a projeção de mente e a gente sobe documento de Word. A gente escreve no documento de Word, a pessoa descreve, outra pessoa também descreve o que viu, e a gente sobe os dois ao mesmo tempo num Drive.
E aí depois a gente compara resultado. Vocês batem pra ver o que... A gente faz esse tipo de coisa. Mas ainda assim, não é uma prova científica, eu não posso falar que isso tá real. Tá, mas dentro dessas experiências que você faz também, porque é um tipo de experiência que você realiza, o que você já obteve de resultado com essa projeção de mente? É sempre positivo. A gente sempre consegue chegar lá. Os meus atendimentos são baseados nisso. Você consegue dar um exemplo pra gente? Consigo. Uma vez eu fiz... O meu atendimento, todo atendimento meu, o rito que eu faço é baseado em projeção de mente, tá? Uma vez, por exemplo, eu fiz a projeção de mente pra atender uma pessoa que tinha TDAH, um TDAH muito forte. E eu faço às 3 da manhã, geralmente eu falo assim, ó, tenta estar dormindo, porque me facilita. Então você espera que a pessoa esteja dormindo, né? Eu fui pra esse lugar e aí eu vi a pessoa sentada no chão com um monte de pontinho de luz assim. Aí eu voltei e eu sempre mando um relatório por escrito pra pessoa, né? E aí eu falei pra ele, olha, eu acho que eu fiz merda, porque eu vi, eu falei pra você tá dormindo, mas você tava sentado no chão, mexendo com um monte de... Parecia ser bonequinho de action figure. Eu falei, cara, eu não consegui dormir por causa do TH, eu tava muito agitado. E aí eu tava arrumando o meu quarto, os meus bonequinhos, meus action figure. E é tudo por escrito, né? Mas assim, eu não posso falar que isso é de fato, tá ligado? Pode ter sido sorte, pode ter sido coincidência, pode ter sido, sei lá. Não, mas mano, se você não mantém... Mas aí que tá, cara. Se você não mantém a lucidez nesse tipo de coisa, você acredita em qualquer coisa. Não, você perde, ok. E se você porque mantém... foi muito específico no caso, né? Foi, Você fala assim, ó, você tava deitado com edredom. Mas foi um no meio de 5 anos de atendimento. Foi um que teve essa especificidade, tá ligado? Geralmente eu falo, ó, você tava deitado na cama, a cama é assim no quarto, o quarto é assim. Mas é genérico pra caralho, se você for pensar bem, tá ligado? No quarto todo mundo tem coisas... Qual que é a brincadeira desse tipo de percepção? Quando você se... Agora eu vou falar, agora é minha opinião, talvez vai chatear uma galera. Sim. Quando você se mantém cético nas coisas que você está fazendo, você não se engana nas coisas e você pode deixar as coisas que você faz mais fortes, mais potentes, porque você entende o mecanismo de verdade. Sim, você entende? O caminho das pedras. É, então eu me mantenho cético nas minhas observações exatamente para pesquisar mais a respeito. Se eu lá no começo aceitasse que eu sou médium, incorporo espírito, que nem todo mundo faz, cara, olha todo o universo que eu tinha deixado de lado por conta de controle de mente, de controle não sei o que. Tudo isso ia estar de lado, cara. Eu ia ser um religioso como qualquer um. Eu só sou o mago que eu sou hoje porque eu sou cético o suficiente pra olhar pras minhas coisas e falar, peraí, eu preciso entender isso direito. Não é assim que funciona. Eu preciso entender direito. Hoje, por exemplo, eu acredito em energia ainda, né? No ânima, né? Só que eu dou aula, inclusive, ensino sobre isso, conto os paradigmas, mas eu falo pra galera, não há nada que comprove que isso é verdade. Uma verdade absoluta ali, não existe. Eu tô falando pra vocês a experiência segundo isso, segundo aquilo outro. E a minha particular. Inclusive eu falo pra galera, monta a sua própria narrativa. Vê o que faz sentido pra você. Porque a gente vai estar mexendo com um cabedal de crença, na verdade. Né? Então hoje, por exemplo, eu sei que cabedal de crença é um negócio poderoso na vida de uma pessoa. Um ser humano médio. O cabedal de crença dela. Então, num rito, o que eu faço? Eu mexo com o cabedal de crença. Por isso que eu aceito todo mundo. Não importa se você é evangélico, você quer tomar um passe com a gente, um passe entre aspas, vai lá, você vai tomar um passe com um cara que não vai estar incorporado. E se for o caso, você incorpora o Espírito Santo. Porque eu vou mexer com o cabedal de crença, mas eu só cheguei nesse ponto porque eu duvidei das minhas práticas. Agora tem uma coisa importante também. Eu duvido de tudo que eu faço. Depois que eu fechei o círculo. Assim. Quando o círculo tá aberto, eu sou Deus. Você garante. Tá ligado? O que eu faço, o que eu mando acontece. Tá ligado? Depois que eu fechei o círculo, aí eu sento com o pessoal e vamos conversar a respeito do que rolou aqui. Mas aí você começa a fazer uma observação pra ver se aquilo ali não foi, no caso, induzido, alguma coisa do tipo? Sim, é isso. Porque, digamos que eu fiz um negócio, aí eu falo, caralho, isso daqui na verdade a pessoa manifestou porque eu induzi ela a manifestar. Mas pera, vamos ver o resultado disso. A indução foi legal? O cara saiu daqui bem? Saiu. Então eu posso usar a ferramenta de indução para ajudar outros.